Bom dia, turma do segundo ano. Vamos lá para a segunda etapa do conteúdo de calorimetria. Vamos trabalhar agora com a capacidade térmica. Pessoal, capacidade térmica de um corpo, ela indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou deve ceder para sofrer uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Ou seja, a capacidade térmica de um corpo é o seguinte: quanto mais você adiciona calor a esse corpo, mais esse corpo ele vai sofrer aí uma variação de temperatura, certo? Então, a capacidade térmica ela tem relação com o corpo, né? Quanto maior a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo, maior é a variação de temperatura sofrida por ele. É assim que é definida a capacidade térmica. E como estamos vendo aqui no slide, a letra C é a letra que representa a capacidade térmica. E ela é igual a o quociente ou a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, certo? Então, olha só, capacidade térmica, ela indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou deve ceder para sofrer uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura, ok? E para você encontrar o valor, o valor dessa capacidade térmica, a intensidade dela, é só você dividir a quantidade de calor pela variação da temperatura. A unidade de capacidade térmica é calorias dividido por graus centígrados. Beleza? Bom, uma outra grandeza que devemos estudar também é o calor específico de um material. O calor específico de um material é a quantidade de calor necessária para aumentar ou para diminuir a temperatura de 1 grau Celsius em relação a 1 grama desse material. O calor específico ele é associado ao material. Cada materiais diferentes têm calores específicos diferentes, certo? Então, o calor específico do ferro tem um valor, é uma constante, ele não muda. O calor específico do alumínio já é um outro valor, é uma outra constante. No módulo de vocês aí deve ter alguma tabela que indica os calores específicos de alguns materiais, certo? Olha só, calor específico. Podemos perceber que para provocar a mesma variação de temperatura nos corpos abaixo, corpo 1, 2 e 3, de massa M1, M2, M3, o corpo de maior massa deverá receber maior quantidade de calor. Então, para perceber que, para provocar a mesma variação de temperatura nos corpos abaixo, perceba que o corpo 1 tem uma dimensão, o corpo 2 tem outra dimensão e o corpo 3 tem outra dimensão. São dimensões diferentes, são massas diferentes, né? Então, o corpo que tem maior massa vai receber uma maior quantidade de calor, não é isso? Assim, o corpo de maior capacidade térmica é também o corpo de maior massa, M. Então, capacidade térmica é proporcional à massa. E é diretamente proporcional à massa, ok? Já o calor específico tem essa equação aqui, ó. Czão igual a M vezes Czinho, ou C maiúsculo igual a M, que é massa, vezes C minúsculo. C maiúsculo é o quê? Capacidade térmica, acabamos de ver no slide anterior. E C minúsculo é o quê? Calor específico, que é uma constante, né? É uma constante de proporção, certo? E isso é do material. Cada material tem a sua constante de proporção, tem o seu calor específico. Essa constante de proporcionalidade, né, é uma proporção que representamos por C minúsculo, é justamente o calor específico do material. O calor específico de um material indica a quantidade de calor que uma massa de 1 grama, né, unitária quer dizer massa de 1 grama, desse material deve receber ou deve ceder para sofrer uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Certo, pessoal?
E a unidade de calor específico é calorias dividido por grama vezes graus centígrados. Olha só, equação fundamental da calorimetria. Ou seja, essa equação ela define a quantidade de calor, né, que um material deve sofrer para ceder ou receber a sua variação de temperatura. Bom, Q é igual a M vezes Czinho vezes delta teta. O delta teta aí quer dizer delta T, variação de temperatura. Q maiúsculo é quantidade de calor, a unidade é calorias, né? Q maiúsculo aí é quantidade de calor, a unidade é calorias. Mzinho aí é a massa, G é em gramas, tem que estar em gramas, olha. Czinho aí é o calor específico, que a unidade é calorias dividido por grama vezes graus centígrados. E delta teta você pode substituir por delta T, que está em graus Celsius. Perceba aí que se você for anular graus Celsius com graus Celsius, grama por grama, sobra o que aí? Calorias, que é justamente a quantidade de calor que nós estamos observando aqui. Bom, essa aí é a equação fundamental da calorimetria. Ela é deduzida através das duas equações aqui, ó. A equação de capacidade térmica e a equação de calor específico. Então, fazendo aí uma dedução dessas duas equações, você vai encontrar